Boa noite, tudo bem, gente? Começando uma live agora, esperando vocês entrarem. Ah, como vocês viram, oi, Kênia, olha o mesmo nome que eu, que legal. Eu tinha postado para vocês que eu ia fazer uma live no Instagram da Andressa. Só que a gente teve um pequeno probleminha técnico ali e então a gente resolveu vir pra cá. Então, enquanto vocês vão entrando, eu vou dizendo para vocês, nós vamos falar sobre a importância da participação dos pais, o empoderamento dos pais, né, que eu tinha combinado com vocês. A importância dos pais saberem o que está sendo feito e como fazer com seus filhos em casa, o que os terapeutas começam em casa. Cláudia, você tá aqui, meu amor, obrigada por ter vindo aqui me dar um oi. É tanta live, é tanto trabalho, gente, vocês não têm noção, a gente não para e a gente faz isso porque a gente ama, porque é uma missão, é uma necessidade que a gente tem de passar o pouco que a gente sabe e de trocar ideia com vocês também, né? Porque a gente conversando, a gente aprende muita coisa nessa troca, eu acho maravilhoso. Então, gente, eu vou chamar aqui a Andressa. Aguardando a Andressa. Oi, Fátima Mi Oliveira Pereira. Oi, tudo bem? Bom, Boa noite. Tô dando uns ajustes aqui. que prazer poder bater esse papo contigo, que há muito tempo eu já tô querendo, né? E que é tão difícil, assim, de conciliar. Tu tava aqui em Canoas, né? E eu fiquei 11 anos em Campinas. E voltei pra cá e aí não casou da gente conversar e se conhecer pessoalmente, né? Mas a É minha verdade. é grande e acompanho também o teu trabalho, a tua trajetória. Então vai ser muito legal esse bate-papo hoje. E sobre um assunto super importante, né, Kênia, que é o Sim. empoderamento dos pais no tratamento do seu filho, né? No desenvolvimento dele. Né? Esse Sim, empoderamento e como que se faz esse empoderamento que sozinho não é fácil, né, Kênia? sim. Eu vejo, assim, pela tua trajetória, que eu acho muito legal. E quando tu conta, né, eu assumi e eu não sei se tu chegou lá atrás a ter alguém que iniciou o tratamento para fazer estimulação, como é que foi. E eu acho que isso é uma coisa interessante também da gente falar, né? Sim. Muitas pessoas ainda não conhecem, né? Eu venho falando há bastante tempo sobre isso. Acho que a maioria das pessoas que me seguem já sabem dessa minha trajetória, vamos dizer assim. Mas é sempre bom falar, principalmente para quem está chegando agora, né? Isso é muito legal, porque acho que incentiva a até não repetir as coisas erradas, vamos dizer assim, não repetir os erros, né? Então, só para te dizer, eu também comentei até com as pessoas mais chegadas que o interessante é que eu fiquei tanto tempo aí e precisando de uma psicóloga, neuropsicóloga, fosse assim, né? E aí, quando eu venho para cá, encontro você. Então, é uma pena mesmo essa troca, porque principalmente para o Guilherme, né? É importante, porque eu, enquanto mãe, faço, sim, muita coisa. Mas quando tem alguém de fora, até a maneira dele se relacionar, eu percebo assim que melhora. Claro que é o que eu sempre digo, né, Andressa? Você sabe disso melhor do que eu, você enquanto profissional. São 30, 50 minutos dentro de um consultório, 24 outras 23 horas em casa com os pais. Então, por isso o nosso bate-papo de hoje, né? Porque é um trabalho total em conjunto. Eu vou te dizer, entre a família ficar com a terapia ou ficar em casa, eu acho que ficar em casa, assim, tem uma importância tão grande que as pessoas às vezes não se dão conta. Elas pensam, eu tô com meu filho em casa, eu tô com ele o tempo inteiro. Mas, assim, cada detalhe a gente aproveita para conscientizar, para ensinar, para trocar emoções. Eu acho que a troca de emoções, assim, é uma das coisas mais importantes que eu vejo no desenvolvimento de um ser humano. Mas eu quero deixar você falar, porque a live é sua. Então vamos lá, que eu vou deixar você conduzir. Senão eu já saio dando palestra aqui, mania minha de falar demais. Bom, vou começar apresentando, né? Algumas pessoas não me conhecem, né? Eu sou psicóloga, atuo aí há 13 anos na área de desenvolvimento. Nossa, Sou tudo isso. 13 anos. Sou neuropsicóloga também, fiz especialização em neuropsicologia.
E assim, Kênia, vivo buscando conhecimento, vivo me aperfeiçoando, porque não pode parar, né? Então, assim, fazer capacitação, aba, método naturalista, eu trabalho como neuropsicóloga com reabilitação, com habilitação também, neuropsicológica, com avaliação, né? Então, esse trabalho de psicoeducação, ele faz parte do meu trabalho, ele tem que acontecer, né? Tanto que a gente costuma dizer para trabalhar tanto na habilitação de habilitar, né, questões cognitivas déficits que a criança tem, ou na reabilitação, né, de alguma coisa que foi perdida, autismo regressivo, acontece muito, a gente precisa da família. Porque não tem como a gente fazer o nosso trabalho se eles não estiverem participando. Então, em treinos para reabilitação, o pai está envolvido, a rede de apoio da criança, a escola, né? Porque é um trabalho conjunto. E quando se fala também na questão de habilitação e reabilitação, eu sempre digo, a gente não pode ter assim uma utopia de dizer, não, vamos reabilitar, vamos habilitar. A gente tem que ter consciência de que a gente vai tentar auxiliar, eu trabalho com crianças, adolescentes, também atendo autismo, principalmente criança, né, que é o meu grande foco. A gente também não pode chegar e dizer, eu vou fazer isso. Né? Às vezes a gente tem que ajudar a família a lidar com toda essa situação, a ter recursos, adaptar. Né? Tem coisas na reabilitação que tu não vai conseguir da noite para o dia transformar aquilo. Então, tu tem que ajudar essa criança para que ela consiga se desenvolver de uma forma saudável. Ajudar essa família para que ela possa se organizar e auxiliar essa criança. E a escola também. Né? Então, acho que o trabalho ele é muito amplo nisso. E tu sabe que eu sou mãe, né, de um menino hoje com 9 anos, que ele tem o diagnóstico desde os 6 de síndrome de Asperger. Então, assim, eu sei o que né? Eu, como profissional, eu não pude fazer, por exemplo, avaliação neuro do meu filho, mas eu levei numa profissional, TO, fono. E eu também, quando fui buscar um psicólogo, passei por alguns, né? E não conseguia achar alguém que me desse esse respaldo, né? Eu ia na TO, a TO, olha, Andressa, vai, faz isso, utiliza, né, tais recursos para continuar em casa. A fono também sabe, poxa, isso que eu quero. E aí eu comecei a buscar. E a reabilitação, por exemplo, na época, meu filho mesmo, diagnóstico de TDAH. E aí eu comecei a perceber que aquela agitação tinha muito mais a ver com a autorregulação dele no ambiente. E de fato, quando ele foi se organizando, eu trabalhando na ação da atenção com ele, né, essa organização melhorou. Né? Hoje eu já não vejo. Então, assim, a gente tem que. É um todo, né, Kênia? E que eu busco hoje outras famílias, como eu também busquei. E eu sei o que eu preciso, né? O que me faz falta. E é muito importante. Aliás, eu sempre vejo que trabalhar com tem autismo ou não, essa questão do envolvimento dos pais. Porque não tem. Quando tu trabalha com a psicoterapia infantil, com intervenção, tu tem que envolver a família. Porque a maior parte do tempo da criança é em casa. E o meu trabalho, ele não vai ser efetivo. Eu acho que não comporta mais esse tipo de intervenção que tu fecha a porta e aí os pais perguntam, tá tudo bem. Aí vai para a escola, nada bem. Vai para casa, é muito complicado. Então, mais do que instruir assim, os pais, olha, você tem que fazer, é mostrar como, né? Sim. Quem assim, que acompanha, que já passou por intervenção, sabe? Assim, eu costumo... Crianças às vezes têm dificuldade, têm autismo, desse desvencilhamento, principalmente no início. Mãe, entra junto, né? Eu estou fazendo avaliação junto. Eu gosto de observar também a dinâmica da família, de ver como é, porque ali tu já ajuda. Então a mãe, ela tá vendo como as coisas estão acontecendo e fica tão fácil para ela visualizar, né? A mãe, até porque a criança também ela atende às vezes um comando de determinada forma que já vem do hábito de casa. Por exemplo, o meu filho, eu tinha um sério problema com ele, o último acompanhamento terapêutico que ele estava fazendo, chegou um ponto que ele simplesmente se recusou. Ele entrava lá e dizia, ele já tinha formado uma frase pronta: família é importante para mim, eu não quero ficar aqui dentro, eu quero ficar com a minha família é importante para mim. E assim, eu percebi uma coisa, que quando eu falava,
ele parava e obedecia e fazia. Quando a terapeuta falava, ele dominava. Ele chegou a dar um tapa na minha mão na frente dela. E eu só olhei para ele e falei assim: depois a gente resolve isso. E fiz um carinho na mão dele. Quando nós saímos do consultório, ele olhou para mim: mamãe, por favor, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu falei: tu sabe, né, que tá errado. Tu sabe que tá errado e tu vai perder alguma coisa com essa atitude que tu tomou. Porque isso é muito ruim. E eu tirei ali algum benefício dele, que eu nem me lembro mais qual era. E isso faz o quê? Acho que 1 ano e pouco, sabe? Então isso eu percebo também. Às vezes os pais, eles têm uma boa voz ativa, mas às vezes o terapeuta parece que eu sinto eles um pouco resistentes quando a gente fala. Parece assim, ah, essa mãe tá fantasiando, isso não é assim. Mas é assim. A cada confronto que eu tenho com meu filho, ele de fato aprende. Não é uma coisa treinada, não é uma coisa que ele tenha medo, não. Ele aprendeu a respeitar, assim como eu respeito as limitações dele também, que são muitas, assim como as minhas. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência também. A pessoa autista, ela tem limitações. E eu acho que o maior crime que a grande maioria das pessoas comete é justamente querer retirar tudo do autista e não adaptar. Eu acho que a adaptação é a chave, é o que eu sempre falo. Quando a gente consegue adaptar, e aí entra, né, o relacionamento de pai, terapeuta, mãe, terapeuta, porque eu acho que é uma troca, assim, que é bem... Ela é importante até, por exemplo, uma coisa que eu faço com meu filho, que você vê que outra família não faz, você também pode usar isso. Eu acho que é realmente uma troca de aprendizado, sabe? Isso é muito bacana de fazer. E com certeza, e entra muito a questão assim de educação e saúde junto, né, Kênia? Porque a educação que eu digo, essa psicoeducação de trazer os pais, de informar, né? E eu estava mesmo falando agora antes, independente se criança com autismo ou não, eles têm que ter esse retorno, eles têm que ter esse feedback, têm que ter esse feedback, porque o comportamento e as mudanças, elas são generalizáveis, porque senão não faz sentido, né? A criança não apresentar melhoras, porque o objetivo é auxiliar ela, para que ela consiga ter uma vida mais saudável. E aí entra muito dentro de que determinadas coisas faz parte daquele indivíduo, né? Então, como que a gente pode lidar? Porque a incomodação é muito da gente. Então, quando os pais vão tendo esses recursos, e aí entra nisso, de capacitar, de oferecer esses recursos para os pais, né? Eles conseguem lidar com isso de uma forma mais efetiva. Imagina, né, Kenia? Eu sou mãe, eu fiz psicologia, e eu vou te dizer, a faculdade de psicologia só não me habilitaria nem para conseguir dar na época. Então, é um exercício contínuo, sabe? Pra gente é difícil. Imagina pais que nunca ouviram falar, que não tem ideia do que é o autismo, que às vezes acha que a criança está fazendo aquilo porque a criança quer chamar atenção, quer provocar. Acontece, né? Então, até a Suzu tá comentando aqui, né, dizendo que os terapeutas não levam a sério, que o filho dela tem um comportamento em casa e outro no consultório. A Suzu também é autista, não sei se você conhece ela da página Inocência Autista. Ela também é autista. E tu sabe que uma coisa que eu noto, assim, só dá uma boa noite aqui, boa noite, Viviane, Cristiane, Eliane, o pessoal tá entrando e gosta sempre de receber um carinho, né? Então, a gente, enquanto autista, muitos profissionais também, às vezes, ainda pecam por pensar assim, não. Ou eles pensam, essa mãe não tem autismo, ela está fantasiando. Quando a gente vem no diagnóstico de infância, a gente lutou pra caramba pra se adaptar, pra chegar. Aí a gente pensa assim, nossa, eu sou super vitoriosa, eu vou chegar lá, vou mostrar que eu sei. E o cara olha pra mim e diz assim, não, você não é autista. Cara, eu tenho 15 laudos. Como que eu não sou autista? Também acontece deles tirarem a nossa capacidade. De acharem assim, então, meu amor, faz o seguinte, traz o seu marido junto, você tem marido, traz sua mamãe junto. Gente, só um pouquinho. Eu acho que esse meio termo, por isso que eu trabalho tanto com conscientização, é muito importante deles escutarem a mãe do autista, que é autista. Olha, a gente tem que aprender muita coisa, sim. Muita coisa na base da observação da cópia, mas a gente também tem muita informação para dar e é importante que vocês, né, terapeutas, nos escutem, nos deem essa oportunidade de mostrar um outro olhar, né? Exatamente. E isso é importante. Agora tu falou, Kênia, uma coisa que é interessante, né? Cada família é uma família, né? Por mais que a gente tenha técnica, curso, busca, primeira coisa, a gente tem que conhecer aquela família. Posso conhecer muito sobre autismo, posso ter feito especialização em autismo, mas eu não conheço aquela criança. Eu não conheço aquela família, né? Então, como que eu vou oferecer recursos e vou auxiliar essa família sem conhecer ela?
Então, eu vou ter que adaptar tudo isso, né, de uma forma que também não vai gerar um choque nessa dinâmica, né? Então, Sim, imagina, faz isso, a dinâmica é totalmente diferente. Então, tu tem que auxiliar esses pais também nessa transição, nesse processo. E eu acho que é aí que mora muito, sabe? De tu começar a dar receitas no sentido de como deve ser as coisas, né? Primeiro entende. Por isso que eu gosto de ver, como que a mãe faz, como que a mãe interage, como que a mãe brinca, como que o pai brinca, né? E ali tu vai descobrindo, o pai gosta de música, gosta de tocar violão, mas poxa, que forma a gente pode usar isso para estimular essa criança, né? Isso. Então, assim, a família, ela tem potencialidades dentro dela, né? E eu acho que ajudar a ter esse olhar, eles olharem para essa dinâmica, de valorizarem essa dinâmica. E a gente sabe também que quando a gente entra nessa parte de trabalhar com os pais, tem muitos pais ainda que estão naquela fase de elaboração ou de não aceitação. Então, se tu começar a querer, olha, fazer aquilo do jeito, tem muito cuidado. Porque eles também estão enfrentando um processo muito complicado, né? Então, de auxiliar e também de conseguir acolher isso, né? E um pouco, porque trabalhar com a criança é trabalhar com a família, não tem como, né? Não é, não precisa fazer esse trabalho. Eu vejo dessa forma. E eu vejo que funciona quando tu vai com esse intuito, né? sim, Então, de crescer isso. E isso deveria fazer parte sempre de um processo terapêutico, né? sim, é Yeah. verdade. Então, até teve uma terapeuta que eu contratei ela uma época, o Guilherme era bem pequeno. Você tá me ouvindo bem ou tá cortando, Andressa? Super bem. Tudo bem? Tá. O Guilherme era pequenininho e essa terapeuta ela ia na casa das pessoas e passava um dia inteiro. Eu faço mais ou menos isso, mas com um olhar mais de consultoria, não de terapeuta, né? E eu avalio as condições daquela família. Eu, enquanto autista, com o meu olhar, vejo, né, por exemplo, aqui tá tendo um ponto de sensível. Essa criança pode estar se desorganizando, porque eu consigo observar a criança, o ambiente e realmente a interação da família junto. Mas essa terapeuta, ela ia e passava um dia inteiro acompanhando a nossa rotina, observando. Então, eu ia dar um iogurte pro Guilherme, ela estava ali em pé do lado. Eu ia levar ele na escola, ela ia comigo. Então, ela me cobrava super caro até. E eu me lembro que logo de cara, assim, o Guilherme acordou, porque ela foi antes dele acordar, para ela acompanhar tudo. E ele acordou e eu peguei um penico para ele fazer xixi no quarto, porque já era uma vitória ele não molhar a fralda. E Uhum. aí, quando eu levei o pinico, ela olhou, mas antes de ver ele fazer, ela olhou e disse assim: Mas o que é isso? Por que essa criança não vai no banheiro? O banheiro tá aqui do lado. Ela tocou tanto horror que ele urinou. Dali, Andressa, eu não sei se foi essa a razão, mas ele usou fralda até os 7 anos porque nunca mais eu consegui fazer ele dormir a noite inteira sem molhar a fralda, sabe? Então, assim, é uma coisa muito complicada, uma invasão, assim, sabe? Ela realmente pegou pesado, assim, em muitos sentidos. Então, por isso que eu vejo, assim, às vezes pode até ser que a gente erre, que a gente faça alguma coisa que não seja tão bacana para o filho, mas ter o cuidado de não julgar desse jeito, sabe? Quem sabe se a gente tentar ir até o banheiro, será que não dá certo? Mas depois da criança urinar e se vestir, né? Eu penso assim, pelo menos, você observa e depois você tenta, né, delicadamente ali, olha, vamos tentar ir até o banheiro, porque isso tá, e dá todas as explicações que ela tinha para dar. Mas, em resumo, voltou a urinar na cama, ficou até os 7, quase 8 anos usando fralda para dormir já, com fralda geriátrica. Então, assim, até porque eu também não me senti muito no direito, assim, de forçar. Eu vi que aquilo gerou um trauma, ele chorou muito aquele dia. Ele se sentiu muito humilhado, porque as pessoas têm a ideia de que, não entende, a criança não fala, não entende. Entende sim, entende, sente vergonha, falo isso por mim, sabe? Hoje mesmo, não sei se porque a gente ia fazer essa live, mas eu me lembrei de tanta coisa da minha infância, sabe? De situações assim que para qualquer criança seria super normal, para mim gerava um desconforto, uma dor tão grande dentro que parecia que eu ia explodir, sabe? Então ter esse cuidado assim de avaliar as situações eu acho bem importante também, sabe? Com certeza. E agora tu falou essa questão do olhar, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que partir do princípio que os pais, eles estão ali querendo ajudar. Às vezes a gente erra, mas a gente está tentando acertar. E a gente às vezes erra por desconhecimento. E eu falo isso porque foi um longo caminho também, né? Percorrendo como mãe, tudo, cada criança é única.
né? Como eu falei, posso conhecer muito autismo, mas aquela criança eu não conheço. E a gente tem que respeitar esse conhecimento que os pais têm da criança, né? E de valorizar, porque a gente bem sabe, se eu falar alguma coisa para ele, vira regra. Então, se alguém falar alguma coisa e ele escutou aquilo, pode criar um trauma e não fazer mais aquilo. Aí um trabalho de muito tempo desanda, né? Porque eles Sim. sabem como verdade que pode ter acontecido. Você está observando, espera. E aí conversa com a mãe e a mãe vai introduzindo isso. Porque fica mais fácil, ela já tem essa dinâmica, ela já tem esse vínculo com o filho, né? A gente Sim. está construindo. Então, eu acho que é isso que falta muito, Sim. sabe? Quando a gente fala de empoderamento, é isso, cursos e dessa valorização, né? E dos pais sentirem que eles também podem fazer isso, né? Os pais têm sim que cobrar, eles têm que perguntar o andamento, como que eu faço, como é que é, tu consegue, como é que eu tô conseguindo, né? Porque Sim. já não dá mais para ficar meses numa sala fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que que é, né? Então, assim, por exemplo, principalmente com crianças que têm autismo, algum transtorno do desenvolvimento, não vai esperar até o final do mês para dar um feedback de um relatório, como é o andamento de uma avaliação, Muitos fazem isso ainda, Andressa. né? Muitos ainda fazem, é. É assim, no final da semana. Não, pega assim, 5, 10 minutos daquela consulta. A gente fez isso, uma síntese, né? Vamos fazer. A mãe já tá junto, beleza, ela já tá vendo, já tá fazendo tudo, né? Junto ali, intervindo. Eu acho isso muito legal, né? Eu gosto, assim. Às vezes a criança precisa ou prefere que a mãe não esteja. Mas se ela quer, e se a mãe tá Sim. ali, de que forma eu posso ajudar, né? E observar essa dinâmica. Então eu acho que é isso, sabe? A gente dá um feedback instantâneo ali. Sim, do que eu tô fazendo, de como que tá acontecendo, para essa mãe chegar em casa. E E ela como é que você faz? Você monta um plano para os pais também? Você conversa com eles, eles ficam juntos? Como é que é esse esquema, assim, que você foi, né? Você foi a pessoa que comentou sobre isso, que eu achei muito interessante, até me deu vontade de conversar realmente, porque eu vi que existia, né, no teu trabalho, um diferencial. Que o que eu vejo que logo de cara a gente chega nos atendimentos e já a mãe fica de lado. E até eu comentei em outra live com o psicólogo Adilson, né? Que teve um que disse uma vez para mim resiliência, falou num tom assim, eu peguei um pavor dessa palavra, eu já cheguei lá assim super nervosa, chorando, precisando muito de apoio, e o cara me mandou ter resiliência, caramba, sabe? Não é momento, só um pouquinho, eu tô no meu limite, me dá um apoio. Não tem acolhimento nenhum, né? Então, assim, quando você falou nessa questão do acolhimento dos pais, achei interessante, queria saber quais as ferramentas que você usa, ferramentas no sentido figurado, claro, que você usa para orientar esses pais, para fazer eles participarem do tratamento do filho. A primeira coisa que eu começo fazendo quando uma criança vem, se ela vem caminhar, ou por profissional da saúde, ou pela escolinha, ou os pais, a primeira coisa que eu gosto é de receber a família. Alguns já, mas eu preciso. Gente, nem que um fica um pouquinho, mas eu gosto de dinâmica, eu gosto de entender. Não, mas a criança não tem problema, ela fica ali, ela brinca, ela participa. Se ela vier, eu gosto de ver como que ela interage, como que os pais. Por quê? Eu vou auxiliar no processo dinâmica deles. Eu preciso conhecer essa dinâmica. Então eu já começo a observar, veio, como é que tá? A gente já vai observar como é que tá esse núcleo, porque vem muitas vezes a mãe sozinha. Assim, é Uhum. impressionante, né? E essas mães vêm sedentas para ter um espaço para elas ali. Porque tentem, né? Como se o marido às vezes, ai, não é nada, ai, porque eu acho que tu tá vendo alguma coisa. Então elas estão cheias de dúvida, elas estão cheias. Então eu recebo essa família, recebi essa família, vou observando, aí eu sempre faço o processo de avaliação. Foi encaminhado, já tenho o diagnóstico, ou seja, eu faço. Por quê? Porque eu preciso compreender essa criança, qual é a linha de base, o que ela já tem, o que ela consegue fazer, né? Como ela tá, o que ela precisa desenvolver, no que eu posso ajudar. E depois disso eu monto um planinho de desenvolvimento, se é um plano de reabilitação, se envolver funções cognitivas, por exemplo, atenção, né, funções executivas, também da parte comportamental. E aí eu coloco os pais junto, eu sento com eles e eu vou estipulando algumas coisas que a gente vai fazer em conjunto. E depois a gente vai sentar e vai ver como que tá indo e como que tá sendo feito. Então eu abro muito esse espaço, né? Ah, Então, legal. começa já assim. Sempre digo, as coisas começam de um jeito, elas precisam começar de um jeito, né? E de Sim. colocar tem esse espaço. Porque às vezes eles ficam com receio, será que eu pergunto? Olha,
observou alguma coisa, pode me mandar um vídeo. Ah, escolhe, pode mandar, sabe? Ah, legal. Porque às vezes acontece um negócio que não acontece no consultório. Mas Sim. acontece em casa. Acontece aquela coisa de achar que a mãe tá falando que a criança faz uma coisa e não faz. Né? Uhum. Ah, Até, não faz. até engraçado, teve uma vez que eu levei o Guilherme numa psicóloga, né? E ela ficou não sei quantas sessões olhando ele brincar com uns bonequinhos de tecido numa casinha lá e tal. E aí observou aquilo, e vários dias depois ela sentou comigo para dizer assim: olha, eu observei teu filho durante esse mês e eu cheguei à conclusão de que ele tá muito ligado em ti. E eu disse: tá, tá, precisou de um mês para ver que o menino tá vivendo praticamente a minha vida. Meu Deus, isso eu sei. Ele não tem nem noção que ele é ele. Caramba, eu preciso de ajuda. Então, assim, foi um mês, né, que infelizmente foi perdido. E isso que eu sempre falo para os pais, né, que atentem, que eles também têm que prestar atenção e saber, né, se eles estão indo num lugar que fecha com o pensamento deles. Porque eu não estou dizendo nem que tá errado, tá? Talvez para muita mãe que se acha super, né, poderosa, diga: não, ele não tá nem aí para mim, né? Não era o meu caso, e era muito nítido que não era o meu caso, entende? Eu estava lá desesperada dizendo: eu não consigo fazer xixi sem o menino estar do meu lado, cuidando se eu tô fazendo xixi, sabe? Era sério, era feia a coisa, porque assim, no caso do Guilherme, ele se isolou tanto do mundo, o autismo dele chegou tão severo assim que ele não tinha contato nenhum com o mundo. Meu marido ficava muito triste, porque ele, além de não falar, ele não olhava, ele não respondia, ele não vivia. Ele tinha uma aparência abatida, de tristeza mesmo. Eu até postei uma foto outro dia dele, ou não, foi num vídeo que eu coloquei. Ele tinha uma aparência muito entristecida, assim. Então, o que que acontece? Eu fui mostrando o mundo para ele através de mim. Eu fui mostrando as sensações dele. Cada coisa que eu tocava, ele tocava junto. Eu colocava ele no meu corpo nu, porque ele era um bebê. Hoje em dia, óbvio que não, com criança grande, não. Mas enquanto bebê, botava ele nu no meu corpo nu. Então, assim, coração batendo, era aquela conexão realmente. Claro, ele percebeu que para ele funcionar ele precisava de mim. Isso era uma questão de lógica. Então, assim, nunca me arrependi disso, porque eu sei que foi o que trouxe ele para o mundo, sabe? Só que, assim, durante muito tempo, ele falava, inclusive no plural. Nós queremos, né? Nós queremos tal coisa. Então, assim, realmente foi uma coisa, assim, bem punk, assim. Só que aos poucos eu fui me afastando. E achei muito injusto, muitas vezes, alguns terapeutas que diziam: não dá para trabalhar com você. Seu filho não funciona sem você, mas justamente isso que eu também precisava de ajuda, porque, Andressa, você imagina o nível de exaustão que uma mãe, ainda mais eu, com todo sensorial, que as pessoas não acreditam que é feia a coisa, sabe? É grave. A questão da sensibilidade sensorial, a questão da organização de cada coisa no seu lugar. Na minha cabeça, eu tinha um filho que tinha um quarto, que tinha um berço, era lá que ele tinha que dormir. E durante muito tempo eu não conseguia, eu passava a noite na poltrona do quarto dele, com ele nos braços, porque ele simplesmente não conseguia se desconectar de mim. Quando ele conseguiu, ele começou a ter convulsão tudo de novo. Então, imagina na minha cabeça de mãe, até hoje eu levanto no meio da madrugada e entro no quarto dele, sabe, para ver se ele tá bem. Uma coisa assim que hoje a Fátima me ajuda muito com isso, a Fátima Dequante, né, que eu nunca faço uma live sem falar dela, porque é impossível falar de mim sem falar dela, né? É a minha terapeuta, minha mãe do coração, minha vida, né? Essa hora ela tá dormindo lá já, né? Nem sei que hora da madrugada é lá, mas enfim. Ela me ajuda muito com esse trabalho de coach, né? Com esse trabalho de terapeuta, e eu já melhorei muito. Mas tu vê, eu precisei, por isso que eu te falei que eu demorei para te encontrar. Quando eu te encontrei, eu já tô aqui, né? Precisei encontrar uma pessoa lá na Holanda para me ajudar, porque aqui realmente eu não tive sorte de cruzar o caminho, que eu sei que tem muito terapeuta bom, muito terapeuta engajado, que se entrega, que se dedica, mas assim, olha, precisa de muita sorte pra gente conseguir encontrar, sabe, Andressa? É bem difícil. Em determinadas regiões ainda mais difícil, assim, né, Kênia? Sim, aí eu acho muito difícil. Exatamente, assim, tanto que eu observei, eu fui para Santa Cruz e eu vim, agora eu tô aqui em Porto Alegre, e aí eu continuei indo, a demanda é muito grande, assim, na região, assim, e eu não sei, aí eu acho que entra também
muitas questões, né, do profissional, assim. É um trabalho fácil, não é? Tem que estar muito envolvida, tu tem que se Pois é. dedicar. Sabe? Por isso que eu sempre digo, a minha implicação, ela é pessoal, sim. Porque eu preciso ajudar, eu preciso desse movimento, né? Então, e eu sei que eu posso, a gente vê com outro olhar, assim, que a gente já vivenciou muitas coisas nesse sentido. É a mesma coisa, é muito fácil para alguém que não conhece achar quando a gente fala assim, ele faz isso em casa. Ah, porque uma criança com autismo é capaz de conseguir ser totalmente independente em determinadas coisas em casa e não ser na escola, né? Sim. E não tem outro lugar. Por exemplo, o meu filho fala pelos cotovelos. Veio pra cá, pra Guaíba, ele teve mutismo ativo. Não falou até hoje, um ano e pouco. Então, assim, ele fala. Nossa. Não, exatamente. Santa Cruz falava um monte. Então, assim, como isso influencia neles? Como isso influencia no Sim. comportamento, né? E de ter uma autonomia. E daí, se tu fala, e como um terapeuta, né, que não tiver vinculado com isso, de entender, não, mas tu tá me dizendo que em casa faz isso, então vamos fazer assim? Se ele tem esse vínculo contigo, como que a gente pode utilizar esse vínculo para ajudar ele? De que Sim. forma? O teu filho, ele fala em casa com vocês e com outras pessoas ele não fala? Ele é muito tímido, ele falava muito pouco sempre, né, na escola, mas tu vê aqui ele vai falar um monte, mas falar sempre as coisas do hiperfoco, do que ele gosta, Sim. nesse volta ele te responde, mas ele vai trazer o que ele gosta, né? Então tem que ter aqueles fechamentos, finalizações, né, amanhã, aquelas coisas, questão de rotina, de regra, sabe, bem intenso, então assim, de Sim. mudanças, mas hoje, muito, nossa, não posso reclamar, sabe, que nem todo o trabalho de flexibilidade mental já foi bem mais difícil. De ir para um lado da rua e achar que dia, do pai ir buscar um mês, eu ir buscar e não querer vir comigo, sabe? Então, assim, foi bem difícil, né? E Sim. de escola dizer assim, olha, será que tem? Porque eu tenho um autista assim, que é assim, explicar da questão de nível, né? De explicar como é que funciona. É muito complicado. Tem a questão do comportamento, né? Eu Sim. tenho questão de audição também que ele teve diminuída, ele fez cirurgia. Então teve, uma hora eu vou te contar ainda sobre isso, essa questão do diagnóstico, como foi ter esse processo com a escola também, né? De Sim. escola, a diretora da escola chegar e dizer para uma criança de 5 anos assim, ai, será que você acha que precisa de Deus, né? Imagina. O gato. E Até aí a Suzu tá comentando aqui. Ah, tá cortando teu áudio. Acho que eu perdi alguma coisa que tu falou. Pode falar de novo. não estava dizendo porque a criança tem um hiperfoco, e aí quando tu diz, olha, não leva para ver o gato, porque ele vai fazer todo dia. Aí leva. Aí a criança faz um comportamento, bate o pé. Aí tu fala, daí. Então, por isso que eu te falo, quando tu vai com um profissional, é totalmente diferente. Eu disse assim, meu Deus, eu vou estudar muito, eu vou, né? Eu posso ajudar outras. Então, quando tu vai na escola e tu recebe tudo aquilo, tu ouve, não é uma regra. Tem pessoas muito comprometidas. Mas a gente pode contar nos dedos, né? Sim. A gente está em paz. É. Que nem no caso do Guilherme, ele nunca podia ficar vendo muito ventiladores, né? E tinha lugares que ele ia, assim, escolinha e tal, que já Uhum. aconteceu de eu chegar e ver ele com o ventilador ligado, olhando pro ventilador, e a pessoa dizer, mas ele gosta, ele se acalma. Então, assim, até a Suzu tá comentando aqui que a psicóloga dela tenta fazer ela esquecer do autismo. Sempre que ela fala disso, a psicóloga muda o foco. E às vezes ela tem a impressão de que a psicóloga quer que ela se torne neurotípica. Essa resistência por parte de alguns profissionais, isso eu já sou bem direta, assim, né? Eu já não seria mais paciente dessa psicóloga, com certeza. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, a pessoa autista, ela, o objetivo, vamos dizer assim, de vida é melhorar cada vez mais. Né? E a gente é muito bom naquilo que a gente é, naquilo que a gente é bom, a gente é muito bom. Então, assim, a gente sempre vai querer ser melhor. Então, eu acho que conversar sobre isso com os terapeutas, tanto com o terapeuta do filho quanto com o próprio terapeuta, é muito importante não negar essa condição, sabe? Não fazer de conta que ela não existe ou tentar passar por cima, porque é uma coisa assim que simplesmente não vai passar. Quanto mais a gente puder falar sobre isso e se compreender, a gente também tem condições de compreender a criança. Isso vale para pais neurotípicos também. Vamos dizer no seu caso, né? Que é terapeuta, tem um monte de gente, mas com certeza a sua relação com a sua criança ela precisa de mais atenção. Você está dentro da situação. Quando a gente está fora, a gente consegue enxergar melhor, né?
Então, assim, no meu caso também, né? A gente tem aí um monte de capacidade para fazer um monte de coisa, quando é dentro de casa é um pouco mais delicado. Então, a gente poder ter confiança, de poder falar, trazer à tona aquilo tudo que incomoda, é uma coisa que às vezes, sabe, Andressa, eu percebo assim, que se os terapeutas em determinado momento pudessem chegar a um ponto de dizer assim, ó, hoje a criança não está cooperando, eu vou atender a mãe. É a mesma consulta, é o mesmo valor. Não custa você entrar no mundo daquela mãe. Por exemplo, a criança foi com a mãe e com a avó. Geralmente, né? Mãe, avó, mãe, babá, mãe, a tia. Então, assim, faz assim, ó, leva o fulaninho pra ir ver alguma coisa que eu vou ficar com essa mãe hoje. E aí você consegue entender um monte de coisa, às vezes até o nervosismo, a ansiedade, o medo que a criança está sentindo naquele momento. Mas muitas vezes eu já vi terapeutas, assim, em lugares que eu ia, terapeuta abrir a porta e dizer: hoje não está funcionando, pode levar para casa. E aí essa mãe sai como? Sai arrasada, se sentindo a pior mãe do mundo. Então, é bem delicado isso, né? Acho que as mães precisam ter esse acolhimento também. Então, tu falou um ponto muito importante, né, Kênia? Isso acontece muito. Aconteceu inúmeras vezes comigo, de vir e a mãe também. Então, nesse momento, por que não dizer, senta, o que está acontecendo? Por que, né? O que está acontecendo? Sim. E pode ter certeza que se tu ouvir essa mãe, tu vai conseguir ajudar. Porque alguma coisa aconteceu, ela tá legal, e isso tá interessante pra criança. E só de tu escutar, de tu auxiliar ela nesse processo, naquele momento tu já conseguiu auxiliar. Então, eu acho isso imprescindível. Nossa, quantas vezes. Porque aquele é o momento, gente, elas são muito conectadas com o filho, a história do filho, sabe? Assim, eu faço isso no meu trabalho e eu acho Legal. imprescindível. Como é importante da gente sentir isso. E a gente vai para casa mais forte. E eu noto que elas iam mais fortes, porque dava um alívio. Então eu vou lá, né? Consegui, olha, eu consegui isso, olha, eu consegui. Mandava uma mensagem depois da semana. Deu certo. Eu comecei daquele jeito. Se eu digo assim, olha, não deu certo. Às vezes, quando eu vejo, às vezes a criança também, olha, tá assim, quer entrar, mãe? Observa a criança, não tá rendendo. Entrar um pouquinho, mãe, tá batendo na porta porque que a mãe acontece de bater. Mesmo a criança que não verbal bate ali, quer. Então, assim, vamos entrar? Porque alguma coisa tá acontecendo. Como é que foi a semana dele? Ah, foi assim, aconteceu isso de diferente. Então, é uma coisa que precisa ser feito, né? Sim. Faz parte, eu não vejo como algo separado. Eu acho E às vezes a criança não querer cooperar, talvez ela não esteja querendo cooperar naquela situação específica. E a gente também ter a calma de olhar para aquela criança e talvez observar um pouco e mudar, né? Seguir o padrão dela, aquilo que eu sempre digo. A gente, quando faz a técnica do espelho, quando a gente dá a possibilidade dessa criança ser compreendida, mesmo que ela seja verbal, porque às vezes a gente fala uma coisa e sai outra completamente diferente. Então, ter a possibilidade de ter alguém se envolvendo comigo, porque muitas vezes acontece também do terapeuta colocar ali, fazer um plano que ele notadamente sabe que funciona, que ele com certeza observou aquela criança e percebeu do que ela precisava, e ele montou um esquema de acordo com o olhar dele. Mas às vezes, infelizmente, sabe, Andressa, tá tudo certinho, tudo redondinho, mas o emocional daquela criança ainda não está de acordo com a idade motora, física, orgânica dela. Às vezes a gente se engana. Então precisa sim adaptar, dar um passo por vez, ir com muita calma. E sim, a gente tem que ter um padrão de funcionamento. Que nem assim, cada criança é uma criança, ok. Mas eu também preciso ser a mesma pessoa sempre para atender aquela criança, entende? Com as minhas variáveis de humor, mas eu não posso me dar o luxo, por exemplo, de ter um comportamento bipolar. Um dia eu tô rindo, feliz da vida, deixo a criança mexer em tudo, no outro dia eu simplesmente tô com a cara fechada e digo, não, ele tem que crescer, tem que acostumar. Não, porque aí a gente não tá no ambiente de dentro de casa. A gente está num profissional que a gente confia, que a gente tem como referência. Então, tudo isso, às vezes uma tensão do terapeuta faz com que tudo desande e não volte mais a ser como antes, sabe? Então, esse olhar cuidadoso, individual, né, humano, vamos dizer assim, muitos dizem assim, eu não posso me envolver. Exemplo, escola que o Guilherme estudava aí no Sul. Nenhuma delas, maravilhosas, pessoas maravilhosas, fizeram muito bem pro meu filho, mas nunca entraram numa rede social minha.
Nunca. Quantas vezes eu compartilhei foto do Guilherme dentro da escola, agradecendo, elogiando e tudo, e elas, não, a gente não pode se envolver porque, né, não vou misturar o lado pessoal. Cara, como é que você não vai misturar o lado pessoal? Você é uma pessoa. E aqui em Santos eu dei sorte, porque a escola dele, eu tô simplesmente encantada. Ele foi o quê? Um mês e pouco para aula e veio a pandemia. E eu falo mais com essas professoras e essa psicopedagoga que atende ele e com a coordenadora, eu falo mais com elas do que eu falei em 2 anos na escola que ele estudava lá no Sul. Então, esse medo de se envolver também eu acho uma besteira sem tamanho. Porque é através do envolvimento, é através do lado humano que você vai, inclusive, se descobrir enquanto profissional. E por isso eu sempre falo para as mães, não tenham medo desse envolvimento, sabe? Ah, pode dar briga, pode. Mas a gente também tem que se esforçar para consertar as coisas, para interagir, para mostrar para a criança que aquela pessoa é importante para mim. Um dia eu falei isso para uma terapeuta e a terapeuta olhou para mim e disse: ai, é verdade, vem cá me dar um abraço. Me deu um abraço, mas um abraço tão frio. Sabe aquele abraço de ombro, assim, que a pessoa fica dura do teu lado, assim? E eu olhei pra ela, assim, e o Guilherme deu risada, sabe? Tipo assim, nada a ver isso. E a mulher sempre me tratando mal, e querendo convencer o meu filho de que aquilo era bom pra ele. Não foi bom. Não teve como continuar, sabe? E como a criança sente, né? Que ele não sei o teu, mas assim, eu sempre digo que Sente. é pelo olhar. Então, se alguém tem uma relação legal comigo, tem. E tu observa, eu vejo muito no consultório, quando as mães vêm, Sim. se abrem, é uma coisa assim, eles vão se abrindo aos pouquinhos. Porque eles Sim. sempre têm para eles, porque a referência deles, né, é a mãe. A Sim. vinculação vale das mães, na verdade, é o contrário, né? Eles são muito vinculados com a mãe. A maioria sabe que no espectro nada é regra, né? Sim. Então, a gente tem de alguns mitos, né? Sim. Então, é diferente da... Mas essa vinculação eles têm, a gente constrói, então precisa ter isso. Então, quando a mãe se sente assim, a família se sente assim, a criança também se sente. É um processo meio que está acontecendo, né? Não tem como funcionar, né? Até porque, é o que eu digo sempre, assim, todos nós erramos, todos nós cometemos falhas e nos arrependemos das coisas. Se eu mostro pro meu filho que eu sou uma pessoa intolerante, que alguém fala alguma coisa, eu dou contra. Alguém fala alguma coisa, eu me defendo. Por exemplo, vamos supor que você esteja atendendo eu, Guilherme. Tu diz, Kênia, não fala essas coisas na frente dele. Aí eu te rebato dizendo, não, mas eu prefiro que ele escute, porque não sei o que, não sei o que. Aí você chega e diz, Kênia, tem que chegar no horário. Tá, mas não foi culpa minha. A criança também aprende por observação que, opa, eu vou me defender também. E aí, tudo que você fale para a criança, você acaba perdendo o respeito, você enquanto terapeuta e a própria mãe. Por exemplo, se a minha mãe não escuta ninguém, automático, isso não é raciocinável, isso é instintivo. Eu também não vou escutar. Quando ela me der uma ordem, eu vou dizer não. Por quê? Porque mesmo que eu saiba que eu estou errada, eu continuo me defendendo. E isso tem muito a ver com a autoestima. E aí, dando uma volta toda no nosso assunto. A autoestima, a segurança da mãe e o profissional que consegue fazer isso que você faz, de dar essa abertura, de não ter medo de perder espaço em consultório, quando você tem capacidade de fazer isso com as mães também se sentem confiantes em te dar um feedback, tipo assim, olha, eu não gosto que você faça assim com meu filho, porque ela sabe que é uma troca, que na verdade o que realmente importa é a vida daquela criança e não a moral minha ou do terapeuta ou do pai, ou seja lá de quem for, entende? E como é bom que, né, quando a mãe diz assim, tu observa que aquela família está conseguindo estar sozinha. Como é Sim. bom quando diz assim, agora é uma outra etapa, é outro processo, ou vamos diminuir. E como é bom, que sentimento de satisfação de ver que tu conseguiu, quando tu recebe a mensagem da mãe assim, olha, você fez diferença na minha vida. Porque Nossa! Isso, né? Eu até brinco, às vezes, ai, as minhas crianças, né, são meio transitórias, assim, porque acabam passando algumas. Por quê? Porque foram adquirindo autonomia. Sim. Né? Ah, Então, isso é lindo, né? é o objetivo, é esse que tem que ser o objetivo, né? De tu ver que Sim. aquela família tá conseguindo andar sozinha, que Sim. terão outros pacientes, né? Então você Sim. pode se apegar a isso. Então por isso que é importante, eu acho que antigamente ficava muito nessa questão, nós não somos detentores do saber, no sentido de pesquisa. Eu acho que essa coisa de não compartilhar veio um pouco disso, né? De, Sim. já contigo tu não vai precisar de mim. Mas o objetivo é que tu não precise. Qual é o objetivo? É que tu consiga andar sozinha, né? Sim. E agora, teve alguém que perguntou aquela hora, né? Super, a terapeuta muda de assunto. Gente, você tem que
Isso é horrível. Conviver com as tuas coisas, elaborar as questões. Então, tu tá negando. Gente, já começa um processo terapêutico negando. Eu sei porque eu tenho adultos com autismo, né? Adultos, e tenho os meus pacientes, e eu observo, é muito difícil, muito difícil. Tem adultos com autismo que estão se formando, como é difícil as relações. Às vezes alguém pergunta alguma coisa, emitir opinião. Gente, é só auxiliar a pessoa, né? A Sim. transitar pela vida. Imagina se eu digo assim, olha, vamos negar tudo isso e falar de outra coisa. O que eu tô fazendo com essa pessoa? Né? Como que eu tô trabalhando a autoestima dela? Eu tô querendo que ela negue a si mesma. Isso é Sim. muito complicado. É muito complicado. Vamos supor que essa pessoa, não é o caso da Suzuki, foi quem colocou essa questão, tá? Mas tem muitas pessoas que chegam para mim diariamente. Olha, eu acho que eu sou autista, porque eu faço isso e aquilo, e me desculpa por estar falando muito e não sei o quê. Mas é importante dar o acolhimento, porque mesmo que não seja, essa pessoa está vivendo um momento em que ela está se sentindo dessa forma, que ela está fragilizada, que ela está precisando, no mínimo, de atenção. E isso já demonstra aí algum abalo emocional em algum ramo da vida dela. Então, assim, isso que eu digo, eu acho que não é justo, não é correto nenhum profissional, nenhum familiar, nenhuma pessoa que nem ela falou aqui, ó, está me anulando. Ninguém tem direito de anular ninguém. Porque muitas pessoas realmente que não são autistas, sabe? Eu já conheci várias pessoas com outros transtornos que tinham certeza que eram autistas e que não conseguiram confirmar o diagnóstico, mas elas tinham outras coisas e que acabavam se identificando com os sintomas do autismo, porque o autismo também é uma coisa totalmente sintomática. Então, é muito importante a gente ter condições assim, a pessoa tá te falando, tu tá vendo que não é, mas também tu ter condições de escutar, de dar um feedback, né? Por exemplo, eu tenho uma mãe que eu atendo ela, que ela fica lá no Nordeste, ela tem filhos gêmeos. Quando eu comecei a falar com ela, uns 3 anos atrás, os meninos não comiam, não dormiam, eles só gritavam, eles, nossa, coitadinha, assim, ela tava numa situação, sabe? Outro dia eu recebi um áudio dela e ao longo do tempo as coisas foram acontecendo, os meninos foram crescendo, foram para a escola, agora eles já estão falando, eles estão comendo de tudo, sabe? Então, assim, quando ela chega para mim e diz que é tudo que você me falou, eu venho antes para você do que para qualquer outro lugar, porque isso é importante para mim, porque eu vejo que tem. Mas na verdade eu falei para ela, meu amor, é você que faz tudo, porque não adianta eu ficar aqui falando para pessoas que simplesmente não querem escutar. Então, eu sempre, sabe, tenho esse cuidado de avaliar quando uma pessoa me procura. Essa pessoa, ela quer que eu diga o que ela quer escutar? Ou ela está com vontade realmente de entender o que está acontecendo na vida dela, sabe? Então, isso é uma coisa que muitos terapeutas, às vezes, têm o receio de recusar paciente. E eu acho correto recusar, porque se você vê que é uma situação, uma relação que não vai cruzar, não tem como você manter por uma questão de ética profissional, vou manter esse paciente aqui. Não vai ser produtivo para nenhum dos dois. E o teu abalo emocional enquanto profissional, ele vai ser tão grande que isso vai acabar refletindo nos outros também, né? Exatamente. Tu sentir que a pessoa também está fazendo movimentos, né? Então, isso é importante, assim, é uma via de mão dupla, sabe? Isso é extremamente importante, realmente, o que tu falou. Sim. Tá comprometido com esse processo junto, né? Sim. E dar essa continuidade para os pais poderem fazer em casa. Isso a gente estava falando em outra live, me lembro que você estava assistindo, só não me lembro com quem que era, porque é tanta live. Mas me lembro que a gente estava falando, né, dos pais poderem continuar o que começa dentro do consultório. Por quê? Porque a criança, ela está num ambiente desorganizado dentro de casa, porque ninguém é obrigado a saber de autismo, as famílias entram no autismo sem saber absolutamente nada. Aí elas entram no consultório de um terapeuta muito bom e elas têm ali aqueles 50 minutos de prazer. Meu Deus, aqui é um paraíso. Eu sou compreendido, eu consigo fazer as coisas. Essa pessoa tá me entendendo, tá participando. Daqui a pouco essa criança sai e ela encontra com a mãe. E muitas mães reclamam que eu saio do psicólogo ou do terapeuta, do psicomotricista, o meu filho sai nervoso, ele volta para casa gritando, acho que eu não vou levar mais. E às vezes, aliás, na maioria das vezes, é um excelente profissional, que é justamente o contrário, ele deu tanta confiança, tanta autonomia para aquela criança que quando ela volta para a mãe e vê a mãe
já caindo em erro de cara, essa criança entra em desespero. E por isso a importância dos profissionais fazerem isso que você está fazendo, de dar continuidade. Hoje nós fizemos assim, eu percebi que o olhar dele mudou quando falamos, né? Sabe, ir fazendo essa troca para que essa mãe saia dali já dando continuidade ao que foi começado. Sem essa, e os pais também, isso é uma coisa que eu acho legal, sabe? Falar logo de cara, estejam abertos para o tratamento. Porque isso é uma frase que muda tudo. Às vezes os pais eles estão tão desesperados e com razão para retirar aqueles sintomas, para que a criança tenha uma vida mais feliz, né? Que eles acabam muitas vezes se fechando já de cara, olha, resolve para mim, né? Então, a gente dizer isso, esteja aberto, né, para o que eu vou te dizer, também é uma coisa bacana, sabe, Andressa? Então, esse é um trabalho que eu acho muito delicado, né? Vocês lidam com vidas e muito mais do que aparenta, por exemplo, um médico, ele trabalha de forma invasiva. Ele te vê sem roupa, ele introduz coisas no seu vários orifícios do seu corpo, ele realmente participa do teu corpo. Mas o terapeuta, eu acho assim que ele tem uma importância infinitamente, talvez até maior que a do médico. Por quê? Porque ele entra na tua alma, ele entra na tua cabeça, ele entra no teu coração, ele entra na tua vida. Então, a gente ter esse processo de simbiose entre terapeuta, pai, mãe, criança, é uma coisa fundamental para o sucesso. Com certeza. E eu acho que, acho não, né, que né, de fato, eu não vejo outra forma ativa de fazer terapia, de auxiliar, de fazer intervenção que não seja através dessa dinâmica. E Sim, também não pode esquecer a questão da escola, que anda junto, né? sim. Porque a escola também não entra junto e os pais também, quando entram na questão do empoderamento, de saberem, de conseguir perguntar para a escola, de estarem ali junto, olha, o que está acontecendo? Eu estou fazendo assim, vamos lá? Os pais têm esse espaço. Então, o empoderamento, né, tanto na questão da terapia, dos estímulos, dentro de casa, como um todo. E até entra também na questão da parentalidade, né? A gente sabe bem, tem uma criança com todo aquele trabalho absurdo, aí chega alguém, mas que cara será que tem? Tem umas características, não tem. Aí, deixa fazer, vai... Então, esse empoderamento, dizer assim, não, e vai ser assim, porque a gente faz isso, é todo um trabalho. Então, não é fácil para muitas famílias. E como a gente iniciou falando, muitas famílias, nesse momento, por exemplo, estão recebendo o diagnóstico, estão assimilando, né? Estão tentando lidar com aquilo. Aí, imagina se eu vou começar a tochar a coisa para ela. Olha, gente, família, acabaram de receber esse diagnóstico, como é que está sendo para vocês? Como que vocês estão enxergando? Porque muda. Sim. Até teve outro dia uma pessoa que veio falar comigo e disse assim, olha, eu te admiro demais. Eu sempre quis ser autista, acho tão legal. E eu disse, calma, calma para tudo. Existe aí uma ideia um pouco errada de alguns programas de televisão, principalmente programas que eu digo assim de encenação, filme, seriado, por exemplo, Atypical, The Good Doctor, que dá aquela impressão bonitinha, fofa, né, engraçadinha do autista. E aí, quando os pais se deparam com o autismo, ai, meu filho é autista, recebeu o diagnóstico, ai, que legal, ele vai ser, né, como o rapaz lá do Atípico. Não, e não é a realidade dentro do autismo, gente, é uma coisa complicadíssima. Então, os terapeutas que se depararem com uma mãe autista como eu, como a Suzu, de repente pensar assim, não, gente, o Marcos Mion tá aqui, para tudo, que lindo, prazer te ver, meu amigo querido, que alegria. Então, quando a gente, até perdi o que eu tava falando quando eu vi o Marcos aqui, me ajuda, Andressa, a retomar o que eu tava falando. A questão da família, né? Sim, sim. Essa responsabilidade. Sim, e quando chega dentro de casa, não é aquela coisa linda que as pessoas imaginam, né? A gente realmente tem muita dificuldade, a gente aprende a se adaptar, a gente aprende a ter uma vida mais saudável, mais tranquila, porém, não é legal. E aí os pais têm aquela ideia romantizada que foi vendida, né? Que eu acho legal, sim, mostrar o lado bom do autismo, é legal, é importante, porém,
Os pais às vezes chegam com aquela ilusão, olha, meu filho foi diagnosticado autista, nossa, que legal, agora ele vai, né? E quando se percebe no dia a dia, com aquela dor, com a crise, com a solidão, gente, isso é tão triste, isso é tão doloroso. Então, essa conscientização dos pais poderem se sentirem acolhidos dentro do consultório, de terem esse apoio, essa troca, essa relação que eu entendo que um terapeuta, quando entra na minha vida, ele não vai ser menos do que uma pessoa da família. Para mim, ele tem que ser minimamente como um familiar, uma pessoa que eu vou poder conversar, uma pessoa que eu vou poder falar o que eu estou sentindo e que eu tenha condições de poder consertar as coisas caso eu faça alguma coisa que seja muito inaceitável. Porque a gente erra, né, Andressa? A gente erra e muito. Então, ter a possibilidade de consertar, ter esse espaço de volta para a pessoa com autismo, para a família, porque não só eu enquanto autista. Muita mãe chega enlouquecida, às vezes falando o que não queria falar, ofende. Por quê? Porque ela também está esgotada. A mãe neurotípica, às vezes, até muito pior do que uma mãe autista, porque eu me entendo, eu aceito o meu autismo, eu busco sempre me conhecer, eu estou sempre atrás, né, com a minha terapeuta, com a Fátima ali. A mãe que não é autista, às vezes as pessoas elas dão tanto poder para essa mãe que ela está muito mais vulnerável do que eu enquanto autista. Que entendo que a sociedade é diferente, que eu tenho que me adaptar ao mundo, mas essa mãe, às vezes, não. Às vezes ela tá tão ali, as pessoas dão tanto poder para ela que ela acaba se sentindo tão frustrada que ela chega realmente pedindo socorro. Exatamente, como a gente falou, né, Kênia? Não tem outra forma, não vejo. Como terapeuta, como mãe de uma criança, eu não vejo outra forma de apoiar essa família. Né? E aí vem, como a gente falou, vem com estereótipos, vem lidando com a questão do diagnóstico, né? De ver como que ela está elaborando isso para aí sim começar um processo de intervenção, porque vai precisar dela. Então, tu vai ter que ajudar essa família a lidar com isso. Como tu falou, existem alguns estereótipos. Ah, será que o meu filho vai ser igual, né, ao menino do seriado? Acontece muito de vir uma... Olha, eu não achei nada de bom, que ele seja muito bom ainda. Como assim? Não é uma regra, né? Então, os pais procurando porque tem que ter uma ênfase em alguma coisa e cada criança é uma criança, né? Então, a gente tem que conhecer, tem que auxiliar. A gente sabe que a questão do espectro, ele é amplo, né? Então, vai manifestar de uma forma diferente e que talvez não tenha algo tão, né? Uma característica que ressalte tanto, né? Mas que com certeza o filho dela tem potencialidade. Né? Tem, na verdade é aquilo, né, Andressa, que a gente fala. É bacana, é legal, sim. Quando a gente entende que são seres humanos diferentes, com suas limitações. Eu digo assim, meu filho é uma bênção. Ele realmente é uma criança, assim, muito diferenciada. Ele fez uma coisa muito engraçada. Eu tenho costurado essas máscaras, né? Para não ficar sempre com a mesma, aquela coisa toda de higiene. E eu fiz uma máscara para um bichinho de pelúcia dele, para fazer surpresa para ele. Ele não é de surpresa, mas aos poucos eu tento dessensibilizar, né? Coloquei a máscara no bichinho, coloquei o bichinho em cima da cama dele. Pensei, ele vai sair do banho, vai ver o bichinho de máscara, vai se, né, se identificar com aquele bichinho. Para minha surpresa, ele entrou no quarto e disse assim, mas o que é isso? Eu disse, o teu bichinho tá com máscara para não pegar vírus. Olha a resposta dele. Mamãe, ele está dentro do apartamento. Que ideia foi essa? Ele não vai se contaminar aqui dentro. Gente, eu dava muita risada. É um progresso muito bacana isso. É muito legal de ver quando a gente consegue fazer isso. É muito bom, é muito gostoso. Então, sim, o autismo é uma bênção, é legal, é gostoso, mas tem que ter esse tempo, esse espaço para o desenvolvimento. Andressa, eu vou deixar você falar. Temos 1 minuto e 20 segundos para encerrar. Já te agradeço a participação. Muito obrigada pelo convite. Adorei ter você aqui na minha página. Vou pedir para as pessoas te seguirem também. E muito obrigada a todos que participaram, que foram ativos aqui nessa conversa. Então, 1 minuto e 7 para você falar. Bom, Kênia, eu quero te agradecer imensamente. Foi um prazer ter esse papo, essa troca, né? Eu, enquanto profissional, mãe também, tu com toda a tua vivência, e falar sobre um assunto tão importante e dizer para os pais, olha, vocês precisam, né, pegar para vocês. Sim, podem cobrar, vocês têm que saber o que está sendo feito com o filho de vocês lá dentro do consultório, né? E como se faz. Não é só que tem que fazer, saber como que se faz. Tá? Sim.
ter um retorno desse processo terapêutico, né? Porque é inadmissível hoje em dia que simplesmente se fecha a porta e os pais não sabem o que está acontecendo, né? É verdade. Recursos, e aí entra a parte de psicoeducação, que é o profissional capacitado auxiliar os pais, oferecer recursos, a questão de educação em saúde, né? E na Legal. parte, não é nem um diferencial, isso tem que fazer parte do processo terapêutico. Ó, minha camiseta aqui. Lute como uma mãe de autista. Do Adilson. Vou encerrar com essa imagem para vocês. Beijo! Tchau!